O polegar já tá indo automático, numa coreografia triste que nem precisa mais do olho para enxergar o corte de podcast. Quando você percebe, o teto branco do quarto ganhou aquele tom azulado de tela e a luz da sala já tá nascendo lá fora, avisando que o dia começou sem a sua permissão. São 13h17 da manhã. A casa tá num silêncio que chega a zumbir no ouvido, daqueles silêncios em que a única coisa que faz barulho é o ronco abafado do vizinho lá no fundo e o motor da geladeira dando aquela respirada funda a cada 20 minutos. Você tá deitado de lado, com o braço dormindo embaixo do travesseiro, segurando o celular a uns 20 centímetros do rosto. O brilho da tela tá no mínimo, mas ainda assim é forte o suficiente para pintar de azul a sua pálpebra cansada. E você tá ali, com o polegar mecânico, fazendo um movimento para cima. Mais um vídeo. Só mais um. É um looping de 7 segundos de um cara limpando o rejunte de um banheiro com uma escova de dentes velha e água oxigenada. Você nem tem casa própria, mora de aluguel num AP onde o rejunte do banheiro é cinza encardido desde 1900 e pouco, mas você tá ali, hipnotizado, assistindo o azulejo ficar branco. Acabou o algoritmo já entendeu que você tá vulnerável e te joga uma receita de bolo de caneca que vai 3 colheres de achocolatado. Você não vai fazer esse bolo. São 13h30 da manhã, você não tem ovo na geladeira, e mesmo se tivesse, a última coisa que o seu estômago quer é açúcar a essa hora. Mas você assiste até o final pra ver se o bolo cresce. Cresceu. Próximo. Um gatinho que tomou um susto com um pepino. Uma discussão cortada no meio de um podcast sobre física quântica. Uma dancinha sem graça que a pessoa gravou na sala de estar dela, com a pilha de roupa suja aparecendo ali no canto do sofá. Sabe aquela sensação de que você tá gastando um estoque de tempo que não te pertence? É isso. A gente passa o dia inteiro reclamando que o dia é curto, que o expediente suga a gente, que o trânsito come as nossas horas, que a vida adulta é uma sucessão de obrigações que não deixam espaço para respirar. Aí chega a noite. A bendita da noite, que deveria ser o santuário, o momento em que o mundo finalmente desliga e te devolve para você mesmo. Mas você não quer entregar o corpo pro sono. Porque se você dormir, o dia acaba. E se o dia acaba, amanhã o relógio vai tocar de novo e o ciclo recomeça, sem que você tenha tido um segundo sequer de pura inutilidade que fosse realmente céu. Só que o que a gente chama de descanso, na verdade, é uma anestesia de baixa qualidade. Spinoza, lá no século XVII, falava sobre uma coisa chamada conatus, esse esforço que todas as coisas fazem para continuar existindo, para perseverar no seu próprio ser. É a força que empurra a planta em direção à luz, sabe? Só que a gente pegou esse impulso vital, essa ânsia de existir, e terceirizou para um servidor na Virgínia. A gente quer continuar existindo de madrugada, quer sentir que o dia ainda tem um respiro, mas em vez de olhar para dentro ou para a parede do quarto, a gente entrega a nossa atenção para uma esteira rolante de estímulos mastigados. O polegar vai subindo. Um corte seco. Outro corte seco. E o cérebro vai recebendo microdoses de dopamina que nem café fraco. Não é prazer, não é alegria. É só um alívio momentâneo de não ter que encarar o próprio tédio. Porque o tédio, hoje em dia, virou uma coisa insuportável. Se você desliga a tela, o quarto escurece de verdade. E aí, meu amigo, no breu, começam a aparecer os pensamentos que você passou o dia inteiro empurrando para debaixo do tapete. Aquela conversa que você evitou ter, aquela sensação vaga de que o tempo tá passando e você tá só administrando os boletos invisíveis da rotina. Opa, sem falar em boleto, vamos voltar pro foco, administrando o cansaço dos dias. O silêncio da madrugada machuca, porque ele exige que a gente olhe para a própria vida sem filtro. E o Reus, com aquela musiquinha irritante tocando em velocidade acelerada, é o analgésico perfeito contra a própria companhia. O problema é que o analgésico tem efeito colateral pesado. Passou das 4. O céu lá fora começa a ficar com aquela cor de chumbo, meio azulada, meio cinza, o horário em que o primeiro ônibus passa na rua e o mundo dos sons começa a despertar. E você tá lá, com o olho seco, ardendo, a vista embaçada, sentindo o peso da culpa moral de quem jogou mais uma madrugada no lixo. A culpa não é nem de estar cansado no dia seguinte, isso a gente já aceitou que vai acontecer, faz parte do pacote da vida moderna. A culpa real é a sensação de furto. Você foi roubado, mas o ladrão foi você mesmo. Você se furtou o descanso legítimo para comprar um entretenimento que nem achou engraçado. Tem umas cenas que são clássicas desse horário. A bateria do celular chega em 15%. Aparece aquele aviso chato na tela, bateria fraca. Conecte ao carregador. E o que você faz? Em vez de aproveitar o sinal divino de que o dia acabou e que o aparelho precisa desligar, você tateia no escuro atrás do fio branco, acha a ponta, pluga no celular e continua rolando. É quase um pacto fáustico moderno.
Você vende o seu sossego noturno em troca de mais 10 minutos de absolutamente nada. Byung-Chul Han, aquele filósofo que fala sobre a nossa sociedade do cansaço, diz que a gente vive numa cultura da positividade excessiva, onde tudo tem que ser produtivo, eficiente, útil. Mas até o nosso lazer virou produtivo de um jeito doentio. A gente consome cultura pop como quem bate meta. A gente consome vídeos curtos para não perder o fio da meada das conversas do dia seguinte, para ter repertório, para não ficar por fora. Até na hora de não fazer nada, a gente tá trabalhando para o algoritmo, alimentando o perfil com dados sobre quanto tempo a gente aguenta olhar para a tela antes de fechar os olhos. E aí você se pega pensando naqueles dias de antigamente, não precisa ir muito longe, na infância ou na adolescência, em que o tédio tinha peso. O tédio antigamente durava. Você ficava deitado olhando pro teto do quarto, contando as rachaduras na laje, inventando historinha na cabeça, esperando o tempo passar de um jeito arrastado. O tempo tinha textura. Hoje não. O tempo foi picotado em pedacinhos de 15 segundos. Se um vídeo demora 20 segundos para engrenar, você já acha chato, você desliza o dedo. A nossa capacidade de habitar o tempo longo foi pro espaço. A gente quer tudo em miniatura, rápido, mastigado, para não correr o risco de sentir o peso da própria existência por mais de meio segundo. São 4:10. O sono, que às 2 da manhã era um peso gostoso na pálpebra, sumiu. Foi embora, espantado pela luz azul e pela enxurrada da informação inútil sobre a vida alheia. Agora o que sobrou foi um estado de torpor ansioso. Você tá fisicamente exausto, mas a mente tá ligada no modo turbo, como se ainda estivesse processando a última dancinha que apareceu na tela. Você fecha os olhos por 10 segundos. A cabeça gira um pouco. Abre os olhos de novo. O teto do quarto continua lá, indiferente ao fato de que você perdeu mais uma madrugada da sua vida assistindo a um tutorial de como organizar a geladeira com potinhos transparentes que você nunca vai comprar. É aquela hora em que a luz da rua muda de cor, passa daquele amarelo sujo de lâmpada de mercúrio para um cinza desbotado, meio azulado, que avisa que o dia tá prestes a começar, quer você queira, quer não. O padeiro já deve ter acendido o forno lá embaixo. O primeiro ônibus passa lá fora fazendo barulho de lata velha, engolindo marcha com força na subida. E você tá aí, deitado na mesma posição há 3 horas, com o braço dormente porque a circulação foi pro espaço embaixo do travesseiro, olhando para essa tela que agora brilha com uma intensidade agressiva, quase dolorida na retina. A bateria do celular tá em 9%. O símbolo tá ali, piscando em vermelho, como um pequeno aviso de que até a máquina tá exausta, pedindo arrego, enquanto você insiste em continuar girando a roleta. Sabe o que é mais curioso? Se alguém te perguntasse ontem à tarde, lá pelas 3 horas, quando o calor tava insuportável e a vida parecia meio travada, o que você mais queria no mundo, a resposta pronta na ponta da língua seria: descansar. Dormir. Ter 8 horas de sono profundo, sem acordar no meio da noite com a garganta seca. Mas aí a noite chega, a porta do quarto tranca, o mundo silencia de verdade, e a gente faz exatamente o oposto. A gente foge do descanso com todas as forças. Por quê? Porque o silêncio da casa, quando a gente tá sozinho com os próprios pensamentos, assusta. Na hora que a luz apaga e o barulho da rua diminui, as contas invisíveis da vida, as escolhas que a gente devia ter feito e não fez, aquela conversa esquisita da semana passada que ficou remoendo na cabeça, tudo isso sai debaixo da cama. E o feed do celular funciona exatamente como um exorcista de bolso. Ele ocupa o espaço mental inteiro. Ele não deixa sobrar um buraquinho sequer para a consciência perguntar: e aí, o que é que a gente tá fazendo da vida mesmo? Byung-Chul Han, aquele filósofo que escreve sobre o cansaço, diz uma coisa muito certeza sobre essa nossa mania moderna de nos explorar até a última gota. A gente vive numa sociedade onde o desempenho virou religião. Só que a gente levou isso para o tempo livre também. A gente não sabe mais o que é o ócio verdadeiro, aquele ócio de ficar olhando pro nada, sem culpa, deixando o pensamento vagar como nuvem no céu. A gente transformou até o descanso numa tarefa a ser cumprida. Se você não tá produzindo, você tá consumindo. Se você não tá consumindo um produto na prateleira, tá consumindo conteúdo na tela. O cérebro não desliga nunca. A gente trocou o repouso pela exaustão contínua, porque a exaustão pelo menos dá a sensação de que a gente tá fazendo alguma coisa, de que a gente tá ocupado, de que a gente não é um inútil. Dormir parece perda de tempo. E aí a gente perde a noite inteira justamente para não perder tempo. Pensa nisso. É um paradoxo meio trágico e meio cômico. A gente gasta as horas preciosas de sono, que são a única coisa que realmente resta para recompor a nossa humanidade, para ver vídeo de gente cortando sabonete em cubinhos, ou de um gato assustado com pepino, ou de um cara ensinando a fazer pão de queijo de frigideira com 3 ingredientes.
E o pior, você assiste aquilo com uma cara de enterro, sem dar um sorriso sequer. É um consumo zumbi. Se um Ed caísse na terra agora e olhasse pela janela do seu quarto, ele ia jurar que você tá cumprindo pena no trabalho forçado bem esquisito, vigiado por uma plaquinha luminosa que dita o ritmo da sua respiração. São 5:10. O céu lá fora ganhou um tom de chumbo bem claro. O silêncio da madrugada tá acabando, substituído pelo som dos primeiros carros com motor frio acelerando forte na esquina. O corpo pesa como chumbo, a cabeça tá zonza, com aquela sensação de ressaca moral misturada com cansaço físico que vai cobrar o preço exato daqui a poucas horas. Quando o despertador tocar com aquela música irritante que você escolheu um dia por engano e nunca mais teve energia para trocar. Você finalmente bloqueia a tela. O reflexo escuro do vidro do celular devolve a sua própria imagem. Cabelo desgrenhado, olheira funda, cara de quem cruzou o deserto sem água. Você joga o aparelho pro lado, em cima do colchão, com aquela sensação familiar de derrota misturada com tédio. A culpa já tá sentada na ponta da cama, pronta para cobrar o aluguel. Amanhã, ou melhor, daqui a pouco, você vai prometer pra você mesmo que vai dormir cedo. Vai jurar que o celular vai ficar na sala, que vai ler um livro de verdade, que vai respeitar o próprio corpo. Mas a gente sabe como é. A noite chega de novo, o cansaço aperta, a vontade de fugir de si mesmo reaparece, e o polegar vai, quase sozinho, procurar o ícone colorido na tela. Mas calma. Respira fundo. Não adianta ficar se chicoteando agora, com o dia já clareando e o corpo pedindo socorro. Todo mundo meio que se perdeu nesse labirinto de luz azul em algum momento. A gente só tá tentando anestesiar o barulho do mundo com um pouco de ruído digital. Só que agora o dia começou. Vai lá. Toma um copo d'água bem gelada, lava esse rosto, aceita que a noite foi pro espaço e tenta sobreviver as próximas horas sem olhar muito pra cara de ninguém. A vida real tá aí fora, meio capenga, meio bagunçada, mas ela continua acontecendo, com ou sem filtro de 15 segundos. Foto real. Cansaço real. E é só na voz. Deixa o like.